nasci no Estácio, Rua Salvador de Sá, no dia 4 de outubro de 1930, no dia em que houve a Revolução Gaúcha comandada por Getúlio Vargas. A minha pretensão inicial era ser militar. Era um simples garoto, mas já me interessava por isso. Mas em função de um problema na vista esquerda, um capitão disse para mim: meu filho, para o exército você não serve porque você não tem visão binocular. E aí eu fui procurar outra coisa para fazer e acabei me interessando pelo jornalismo e fui fazer o curso de jornalismo da Faculdade Nacional de Filosofia. Num dia, um colega meu de sala pegou umas fotografias que eu tinha mostrado a ele, escolheu uma delas e levou para o Dr. Jobim, que era o chefe de redação do jornal Diário Carioca. E é uma foto que tem de um cachorro tomando conta de um pão, uma soleira de uma porta, da Rua da Alfândega, feita em 1948, quando eu trabalhava no banco. Eu era um bancário na época. Nesse ponto, o Dr. Jobim quis me conhecer e mais para diante ele publicou a foto na primeira página do Diário Carioca com uma legenda e botando o meu nome, que era coisa rara naquela época, a identificação das fotos pelos seus autores. Em seguida, ele disse: vá lá ao jornal para nós conversarmos, que eu vou arranjar um lugar para você lá. Muito bem, passado algum tempo eu fui ao Diário Carioca, já nos idos de 1952, e nessa época, quando o jornalismo estava entrando na sua fase máxima de transformação, quando se pensava em acabar com aqueles textos enormes que existiam nos jornais da época, e criando-se o que chamou-se lead, que era o que tanto Danton Jobim, que tinha um Pulitzer, e Pompeu de Souza tinham cursado nos Estados Unidos, e aí que eles fizeram o quê? Passaram a aplicar no jornal tudo o que tinham aprendido nos Estados Unidos na época, com a criação do lead, e depois, até mais para diante, foi acrescentado no próprio Diário Carioca o sub-lead, porque era uma forma de você ainda ter mais alguma coisa esclarecendo o principal da matéria. A matéria no jornal tinha como objetivo ser clara, decisiva, incisiva, dizendo onde, quando e porquê de cada assunto. E como. A partir daí, eu comecei como bom foca a trabalhar no jornal, fui fazer algumas matérias, me deram logo um lugar na seção de polícia e eu fui ficar junto dos repórteres mais antigos que tinham naquele momento de polícia, aprendendo como é que se fazia uma reportagem por telefone para saber de tudo e tomar nota também dos setoristas dos hospitais. Os hospitais, cada hospital tinha um setorista de um jornal que de hora em hora, de 2 em 2 horas, ele ditava o que estava se passando, quem tinha sido baleado, quem tinha sofrido um acidente, para poder ficar para ser aproveitado na matéria do jornal. Dias depois veio a história de que era preciso fazer alguma coisa a mais, porque tinham outros candidatos para trabalhar no jornal, entre eles Nilson Viana, um excelente
um excelente jornalista e que tinha sido, até aquele momento, um revisor da Agência Nacional. Pompeu deu a Nilce e a mim a tarefa de ir a uma entrevista coletiva do então ministro da Aeronáutica, brigadeiro Nero Moura, um herói da Força Aérea Brasileira, que tinha lutado na guerra na Itália, do qual eu conhecia alguma coisa da história do Brasil na guerra, tinha acompanhado toda a história da Força Expedicionária, e nesse particular, lá fomos os dois desconhecidos fazer uma entrevista, uma entrevista coletiva, e que tinha pelo menos uns 30, 40 jornalistas no gabinete do ministro da Aeronáutica, que naquele momento estava comprando os primeiros jatos para a Força Aérea Brasileira. Nesse particular, aconteceu uma coisa curiosa. Eu até por causa disso acabei me interessando mais tarde por todos os problemas da aviação, e embora eu já não tivesse nenhuma ligação definitiva, e Pompeu de Souza recebeu o meu texto e o texto do Nilson Viana. E para nossa felicidade, no dia seguinte os dois textos estavam publicados. O meu texto com a notícia da entrevista e a parte do Nilson Viana explicando todo o desenrolar da compra dos aviões com determinados detalhes técnicos do ponto de vista jurídico. Pompeu nos chamou os dois e disse assim: vocês dois estão empregados, porque um completou a matéria do outro. E a partir daí eu fui trabalhar no Diário Carioca definitivamente. Meu chefe imediato era Luiz Paulistano. O secretário do jornal era Everardo Guilhom. Paulistano, que mais tarde também passou a ser chefe da reportagem, cuidou de muitos jornalistas da época, entre eles Armando Nogueira, Evandro Carlos de Andrade, Jânio de Freitas, uma série de outros colegas que não dá para lembrar o nome de todos. A minha vida no Diário Carioca então começa a partir de 1952, cujo lema era o máximo de jornal no mínimo de espaço. Então, em 12 páginas, o jornal conseguia ter uma tiragem bastante elevada na época, de bastante influência, e eu recebi as instruções de procurar arranjar uma matéria para o jornal. Nada de esperar de pauta. Pauta naquele tempo era apenas assim: vai ouvir o presidente do sindicato dos bancários, que vai ter uma greve, tem que ouvir a matéria, para fazer uma matéria. Ou então o sindicato dos tecelões, que era outro sindicato. Então eu passei a fazer sindicato, ou na época até apareceu Mário Ribeiro, que também fazia sindicato, cuidava de sindicato, e nesse negócio de sindicato eu conheci todos os jornalistas que cobriam a parte sindical e que tinham interesse. Nesse meio tempo, então, eu fui fazer a cobertura do Ministério do Trabalho, fazer matérias sobre João Goulart, que era uma figura altamente simpática, mas bastante discutível no relacionamento, inclusive, com a área sindical. Era um sindicalista nato, tinha todas as qualidades de ser um líder daquela época e conseguia equilibrar os problemas sindicais daquela época. Escrevi muita coisa, levantei muitos problemas da área de João Goulart,
que até num determinado momento, de tanto escrever nada favorável a ele mandou Eugênio Cairá, que era o chefe de gabinete dele, me oferecer um emprego no Ministério do Trabalho, o qual foi recusado no mesmo momento do convite. Mas isso não impedia que toda vez que eu ia falar com o João Goulart, tivesse ele onde ele fosse, até mesmo dentro do hotel, e ele disse assim, quem está aí? É aquele repórter do Diário Carioca? Manda ele subir, que é melhor ele vir falar comigo do que do que me esconder dele. E assim foi a vida toda. Eu estou contando essa história porque vocês vão ver o seguinte, quando chegou no grande fato em que o Diário Carioca teve toda a oportunidade de dar um furo nacional espetacular, que foi o atentado contra o Carlos Lacerda, eu tinha, na época, 24 anos. O jornalismo na época, que muitas das vezes a gente recebia por vale, o salário era meio complicado, tanto que até pouco tempo atrás, o Jânio de Freitas, colunista de grande prestígio na imprensa brasileira, dizia que só tinham três pessoas que ele conhecia que não tinham emprego público. Era ele, era eu, evidentemente, e o terceiro colega nosso, porque todo mundo tinha um emprego público arranjado geralmente pelo jornal. O próprio jornal se encarregava de arranjar emprego para os seus funcionários, a fim de que eles não tivessem problema de reivindicações salariais ou de procurar salário. E nós recebemos vários. Então, dentro desse espírito que vocês podem imaginar, eu vivia no meu dia a dia. Mas voltando então ao atentado do Carlos Lacerda. No dia do atentado do Carlos Lacerda, que é 5 de agosto de 54, se não me engano, três repórteres do jornal, Deodato Maia, Otávio Bonfim e Armando Nogueira, estavam parados com o carro, que toda noite eles saíam do jornal, mais ou menos por volta de meia-noite e meia, 1h, e estavam parados em frente ao prédio onde morava o Carlos Lacerda. E nesse momento eles assistiram o tiroteio no qual morreu o major Rubem Vaz, e um guarda municipal foi ferido, e imediatamente eles saíram atrás de um telefone para ligar para o jornal. Ligaram para o jornal, avisaram que tinha havido um atentado ao Carlos Lacerda e que ele tinha ido para o hospital. Nessa mesma noite, eu tinha ido levar o Luiz Paulistano, que era o chefe de reportagem. Ele foi embarcar na estação rodoviária, que naquela época era na Praça Mauá, perto do jornal, que o Diário Carioca era na Avenida Rio Branco, 25, sobre Lógico. Então, distante de 200, 250 metros da estação rodoviária. Quando eu voltava da rodoviária e passei em frente ao jornal, Everardo Guilhom e mais outros do jornal gritavam por mim. Por quê? Mas uma parte dessa história que também é muito, muito curiosa, é que para eu poder ganhar um pouco mais, vejam bem, nós recebíamos vale. Então, para ganhar um pouco mais, eu também tinha me tornado fotógrafo. Para poder ter um salário, mesmo que não fosse permanente, pelo menos um salário melhor. E isso aconteceu.
E eles me chamavam de lá desesperadamente. Eu achava que era uma brincadeira. E eu ia passando, ia dando adeus para eles e deixava. E fui para pegar o meu lotação na Avenida Rio Branco, que naquela época tinha mão e contramão na mesma rua. Quando de repente chega, eu estou esperando lotação e chega um carro do jornal e o motorista diz para mim assim: Gilson, vim te buscar e Pompeu mandou te chamar para você, porque mataram o Carlos Lacerda e ele quer que você vá lá. Mas vem cá, pô, porque ele até disse o seguinte: ele pegaram a sua máquina, botaram dentro me deram, e está aqui dentro da sua bolsa com filme, lâmpada. Imagina, naquele tempo eu usava uma máquina fotográfica que usava lâmpada para acender. Cada fotografia tinha que ter um relâmpago. Curiosamente, mas ele me disse isso, mas se você quiser, eu digo a eles que não encontrei você. Eu digo, mas se mataram o Carlos Lacerda, eu vou lá. E lá fui eu, pro Hospital Miguel Couto, consegui entrar e fiz uma foto do Carlos Lacerda sentado na máquina do raio-x. Eu fiz uma outra foto dele já enfaixado e parti para o jornal. Cheguei no jornal, eu não sabia, eu não mexia em laboratório, mas Pompeu, que era um águia na profissão e sabia conduzir muito bem a redação, já tinha mandado buscar o laboratorista, que era o camarada que tinha que revelar o filme. E nós todos chegamos juntos de volta no jornal, ao mesmo tempo que também, nesse mesmo período, chegava o Deodato, Otávio Bonfim e Armando Nogueira. Armando Nogueira ficou encarregado de escrever o texto. E pela primeira vez, depois da mudança do jornalismo no Diário Carioca, o texto foi preparado na primeira pessoa. Ele escreveu o texto baseado no que ele tinha visto. Foi um furo. No dia seguinte, não existia jornal na banca. Os jornais todos foram vendidos naquela madrugada de agosto. Baseado nisso, eu fiquei com a incumbência de continuar indo ao Palácio do Catete, para continuar a cobertura, ao mesmo tempo que estava sendo instaurado um inquérito feito por a Polícia Civil e pela autoridade aeronáutica, porque tinha sido assassinado um major da aeronáutica. Passei a frequentar a base aérea do Galeão, a delegacia e mais no Palácio do Catete. Até que, na noite de 23 para 24 de agosto de 1954, ou seja, algumas semanas depois do atentado, a convulsão que houve no país relativa a problemas políticos do qual eu não participava e não tinha nenhum interesse imediatista nesse tipo de assunto, que era tratado por outros artigos do jornal, como Carlos Castelo Branco, Vicente de Moraes Neto e o Tarcísio Lopes, outros jornalistas que cobriam a área política. E eu sei que eu na véspera do dia 24 de agosto, eu estava no Palácio do Catete, já perfeitamente informado de que Getúlio Vargas iria renunciar.
O ambiente carregado do palácio naquela noite se estendeu pela madrugada. Quando por volta de 3h30, entre 3h30 e 4 horas da manhã, eu fui falar com o general, que era o chefe do gabinete militar de Getúlio, e perguntei a ele: general, como é? Vai acontecer alguma coisa? O presidente vai renunciar? Ele disse: não sei. E eu fui ficando. Mas voltei mais ou menos meia hora depois e perguntei: mas general, tem alguma notícia? Ele disse: não, o presidente foi para o quarto, foi descansar e não há nenhuma informação. Acho melhor você ir descansar também, porque amanhã é outro dia. Mais ou menos umas 5 horas da manhã eu saí do Palácio do Cacique e voltei para o jornal. Cheguei no jornal, deitei numa mesa grande que tinha lá, uma mesa que tinha quase 3 metros, em cima com a cabeça em cima dos catálogos de telefone da época, e dormi. Por volta de 6h30, entre 6h30 e 7 horas da manhã, o chefe da oficina veio me acordar. Gilson, Getúlio se suicidou. E aí? Eu digo que o jornal está rodando. Para a máquina que eu vou ligar para o Danton Jobim e para o Pompeu. Aí, depois ele deu ordem lá para parar a máquina, que estava jornal naquela época, não era como a rotativa de hoje. Parou a máquina e eu liguei para o Danton. Danton veio atender o telefone bastante chateado de ter sido acordado naquela hora da manhã, 7 horas da manhã. Eu disse: Getúlio se suicidou, parei o jornal, faça uma nota ou não? Ele disse: não faz mais nada porque não adianta mais. De hoje em diante tudo vai mudar. E foi o que aconteceu. Tudo mudou a partir daí. Eu fui fazer a cobertura que a Perfil que ia assumir, né, o presidente. Estava num prédio lá para fotografar o Café Filho lá na casa dele. De repente, dois polícias do exército me pegaram, me trouxeram com máquina e tudo. E os caras me tomaram meus filmes. E eu fiquei apurreando o comandante da PE semanas. Aí escrevi a história do Café Filho. E foi o primeiro cara a ser recebido pelo Café Filho. Curiosamente, 90% dos jornais e revistas que eu trabalhei fecharam. Diário de Carioca acabou, Diário de Notícia acabou, o jornal acabou, o Correio da Manhã acabou, o Última Hora acabou, a revista Manchete acabou, trabalhei para Manchete, trabalhei para Visão, trabalhei para a Revista da Semana com o Hélio Fernandes, tudo isso fechado. O único negócio que está aberto até hoje é o Estado de São Paulo, que eu fui secretário da redação e a sucursal. E o Jornal do Comércio. Passado esse período do início do jornalismo, tive a ocasião de trabalhar em vários jornais e revistas do Rio de Janeiro. E quando eu fui procurar algumas das fotos principais que eu tinha feito, não existiam mais. Os arquivos tinham sido levados para outros destinos e eu não fiquei sem ter nada para provar que eu tinha feito aquelas fotos, a não ser o que está nas coleções
na Biblioteca Nacional, porque a maioria das minhas fotos foram publicadas assinadas. Uma coisa que depois, na última hora, passou a fazer com frequência. Outros jornais também passaram a fazer, assinar as fotos e os textos, que geralmente os textos não eram assinados. Apenas articulistas tinham direito a ter seu nome no jornal. Bom, a partir dessa época, e em função dos relacionamentos que se seguiram, em 1973, eu apresentei junto com outros dois jornalistas, Wagner Teixeira e José Soares Benevides, o trabalho para a comissão coordenadora do projeto Aeroporto Internacional. Estiveram presentes todos os empreiteiros da época, mais os engenheiros, os funcionários da CCPAI, que era um órgão do Ministério da Aeronáutica, que era dirigido pelo brigadeiro José Vicente Cabral Quete, e houve muito interesse naquela documentação que foi apresentada durante a apresentação do trabalho de relações públicas para o aeroporto. O Rio de Janeiro sofria um caos aeroportuário na época muito grande, porque as empresas aéreas estavam chegando ao Rio, as empresas internacionais, cada vez com mais voos, e o aeroporto velho não tinha condições de suportar toda a pujança da aviação. Inclusive, já estava previsto que mais para diante viriam também os aviões supersônicos. O planejamento foi aprovado, em princípio, por todos os que estavam na reunião, mas na hora do valor, que tinha que ser administrado por uma empresa de consultoria de engenharia hidrossérbicos, as coisas não se realizaram, porque Henri Maxud, que depois, até mais tarde, foi ser dono da revista Visão, onde eu já tinha trabalhado, rejeitou a proposta orçamentária apresentada. O brigadeiro Queque, então, pediu ao nosso contato no aeroporto, que era o coronel Hélio Pitanga de Macedo, que era o diretor de operações da CCPAI, que ele procurasse aquele camarada gordinho que tinha falado durante a apresentação do planejamento, que seria a comunicação do novo aeroporto. E lá fui eu falar com o brigadeiro Queque, e ele disse assim: olha, eu gostei muito da sua apresentação e quero convidar você para vir trabalhar para realizar esse projeto que vocês apresentaram aqui no aeroporto novo. O aeroporto estava apenas ainda na fase de sair do chão. O brigadeiro, ministro da Aeronáutica, Araripe Macedo, até na época me deu uma foto da primeira explosão da pedreira que tinha na área onde hoje estava construído o novo aeroporto. Então, lá fui eu começar a trabalhar junto da comissão coordenadora do projeto do Aeroporto Internacional, depois de uma longa discussão pública de que o aeroporto principal tinha que ser em São Paulo e não no Rio, hoje tinha que ser no Rio e não em São Paulo, e o Rio acabou sendo dotado das novas instalações por ser ao nível do mar e não penalizar nenhum avião. A partir de
fevereiro de 73, passou a existir uma empresa chamada AXA, Aeroporto do Rio de Janeiro S.A. Era a empresa feita pelo Ministério da Aeronáutica para supervisionar e operar o aeroporto. Nesse meio tempo, a telefonista da obra do aeroporto atendia assim: Aeroporto Supersônico, bom dia. E assim, o aeroporto passou a ser chamado de supersônico por muita gente. Até que um dia o brigadeiro Araripe, numa reunião, disse: gente, precisamos acabar de arranjar um nome para o aeroporto, porque esse negócio de chamar aeroporto supersônico, aeroporto não voa. O nome que surgiu logo a seguir, que era Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, porque era o nome da cidade. Então passou a se omitir o Galeão, tinha um significado de coisa velha. Era o aeroporto que fez progredir toda uma aviação, que fez o Rio de Janeiro se transformar numa cidade de objetivo turístico. Foi o velho aeroporto do Galeão. Um dia chegou um repórter lá e disse assim: eu queria fazer uma reportagem sobre o aeroporto supersônico. Olha aqui, meu cara. Aeroporto supersônico não existe. Aqui é Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Tem aeroporto supersônico. Aeroporto não voa. E daí por diante, durante 30 anos eu trabalhei naquele aeroporto, transformando de 1972 até 1977, quando o aeroporto foi inaugurado, eu descobri que era possível transformar uma obra num grande empreendimento. O aeroporto foi considerado, na época, como o principal do Brasil, o principal da América Latina, o aeroporto mais moderno de toda a América Latina, e o seu modelo foi copiado por Dallas Fort Worth e pelo aeroporto de Paris. Durante anos, cuidei da imagem do aeroporto. Mas para cuidar de uma imagem dessa, de um aeroporto desse tamanho, com 1000 problemas, com 1000 interesses em jogo, com 1000 situações diferentes cada dia, tendo que, sem que tivesse uma cultura aeroportuária definitiva, e que tem que ser mantido por gente que entenda de aeroporto. E assim eu acabei criando uma coleção de sapos. Cheguei a ter 500 sapos. Todos os meus amigos, inclusive até o chefe da Receita Federal, o chefe das companhias aéreas, quando viajavam, sempre me traziam um sapo. Então a minha sala vivia cheia de sapo e cheia de papel, onde até hoje eu vivo mergulhado entre os meus sapos, que foram todos eles deglutidos em função de uma missão nobre que me foi determinada e que eu dei conta de transformar um aeroporto que saía do chão e se transformar nos maiores da América do Sul.